Como é que um único documento pode definir o arco de uma vida inteira? Pois é, na China, o destino de mais de 1 bilhão de pessoas não está escrito nas estrelas, não. Está num registro. Um registro que funciona como uma verdadeira arquitetura social. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para a gente ter uma ideia, vamos imaginar duas crianças, nascidas na mesma nação, no mesmo dia, uma em Xangai. O caminho dela está praticamente aberto para as melhores universidades, hospitais de ponta e toda uma rede de segurança social. A outra, numa província rural bem distante. Para ela, o acesso a escolas locais mais limitadas, clínicas básicas, a trajetória de vida delas já diverge, e muito, desde o nascimento. A pergunta que guia toda essa nossa análise é exatamente essa: o que é que explica uma diferença tão fundamental? A resposta está num sistema burocrático, um sistema poderoso e bem complexo. Ok, vamos mergulhar nisso. O sistema Hukou. E olha, não é só uma carteira de identidade, tá? É um registro de domicílio que amarra o acesso de uma pessoa a serviços sociais, tipo educação, saúde e moradia, ao seu local de registro oficial. Na prática, o que ele faz é classificar os cidadãos. E para entender o impacto que o VUCOL tem hoje, a gente precisa voltar lá na origem, sabe? Na sua planta original. Porque ele não surgiu do nada por acaso. Foi um ato, assim, totalmente deliberado de design social. O sistema foi formalizado lá em 1958 sob o governo de Mao Zedong. O objetivo era bem claro: permitir o planejamento centralizado da economia e da sociedade pelo Partido Comunista Chinês. O efeito disso, no entanto, foi a criação de um sistema burocrático de estratificação que é herdado, passa de uma geração para outra. Para sacar a lógica por trás disso, é só olhar os objetivos administrativos da época. O ROCO foi desenhado para, primeiro, controlar a migração do campo para a cidade, depois, garantir o abastecimento de comida nas cidades, manter a estabilidade industrial e, um ponto crucial, preservar uma hierarquia territorial. Ou seja, era uma ferramenta para gerenciar uma população gigantesca. Mas como é que ele molda as vidas na prática? O impacto do Hukou pode ser entendido em 3 camadas diferentes de desigualdade que se sobrepõem e começam a agir desde o nascimento. Vamos dar uma olhada nesses 3 níveis fundamentais. É importante entender que um se baseia no outro, sabe? Criando um efeito cumulativo super poderoso ao longo da vida de uma pessoa e até através das gerações. A primeira camada é a territorial. Basicamente, o lugar onde uma pessoa é registrada, isso já define, de cara, o seu ponto de partida na vida. Quem nasce com o ROCO rural já começa o jogo com uma desvantagem estrutural. Isso quer dizer acesso a escolas de qualidade inferior, hospitais menos equipados, uma infraestrutura mais precária e redes econômicas bem mais limitadas. Não é uma proibição direta de crescer na vida, mas é como se fosse uma corrida de obstáculos, que já começa com várias barreiras na sua frente. Agora vamos para a segunda camada, a institucional. É aqui que a gente vê a diferença gritante entre estar fisicamente no lugar e pertencer institucionalmente àquele lugar. Isso nos leva a um conceito-chave, a diferença entre presença e pertencimento. Pensa num trabalhador migrante. Ele pode morar e trabalhar em Pequim, claro, contribuindo para a economia da cidade. Só que sem um RUCO de Pequim, os filhos dele não podem ir para a escola pública de lá. Ele mesmo está fora do sistema de seguridade social, dos programas de moradia, ou seja, a presença física não garante o pertencimento institucional. E isso nos joga na terceira e talvez a camada de maior impacto, a intergeracional. As desvantagens não acabam com uma pessoa, elas são passadas adiante. Olha só como esse ciclo se perpetua. Primeiro, os pais com RUCO rural passam isso para os filhos, é herança. Com isso, os filhos recebem, em média, um capital educacional bem menor. Menos estudo, como a gente sabe, leva a uma menor mobilidade na carreira. E aí, o ciclo se repete. Não é uma sentença definitiva, mas é uma probabilidade estatística que está sistematicamente inclinada contra essas pessoas. Mas, afinal, quem são os arquitetos desse sistema todo? É fundamental entender que essa estrutura não é um fenômeno da natureza, não. É um sistema ativamente gerenciado. E aqui está a tensão central da coisa toda. Uma pessoa pode se esforçar mais, estudar mais, até se mudar para outra cidade por um emprego. Mas o que essa pessoa não consegue fazer sozinha é redefinir sua categoria administrativa, reescrever as regras de acesso ou alterar a lógica de como os recursos são distribuídos. O esforço individual acontece dentro de limites muito bem definidos pelo sistema. Então, o ponto crucial é este. A elite política, a liderança do Partido Comunista Chinês, é quem projeta, mantém
e reforma o sistema. São eles que decidem quais cidades podem afrouxar as regras para converter um RUCOL, quais vão manter as barreiras lá no alto e quem pode, na prática, comprar essa mobilidade, seja com dinheiro ou com qualificações muito altas. Tudo isso nos leva à pergunta final. O RUCUM cria uma probabilidade ou um destino? Vamos juntar todas as peças agora para chegar a uma conclusão? Antes de mais nada, é importante fazer uma distinção. Apesar dos efeitos parecerem às vezes com o sistema de castas, o RUCOL não é isso. A base dele é política e burocrática, não é religiosa ou ritualística. Não existem conceitos de pureza e, o mais importante, ele pode ser, e de fato já foi, reformado por decisões políticas. No fim das contas, tudo se resume a esta frase poderosa: a estrutura precede a escolha. O livre-arbítrio existe sim, mas ele opera dentro dos limites e dos caminhos que já foram definidos pela arquitetura institucional do RUCOL. E isso nos traz a tese central de toda essa análise. Na China de hoje, o destino não está escrito nas estrelas, mas no cadastro. O RUCOL não determina o talento de ninguém, mas ele define o acesso. E o acesso, quando acumulado por gerações, acaba transformando uma probabilidade num destino social, pelo menos do ponto de vista estatístico. O que nos deixa com um último pensamento, uma provocação. Se o destino é escrito por pessoas dentro de um sistema burocrático, em vez de ser algo ditado por forças imutáveis, a pergunta que fica é: será que ele pode ser reescrito?